tudo descoberto, todos os questionamentos feitos sobre a arte, a história da mesma, já foram resolvidos, designados e tal. E eu vou tentar trilhar durante essa 1 hora de aula, que começa agora às 15 horas e vai até às 16, né? Eu vou tentar trilhar e mostrar para vocês que a gente estuda história para saber o futuro, né? Eu sei que parece meio, chega a ser até louco, né? Ou quem sabe, espero que não, mas arrogante falar algo assim, né? Que a gente quer saber, vai saber o futuro, né? Quando eu falo de saber o futuro, sobre estudar história para isso, a gente tentar, primeiramente, entender que essa aula de história aqui, ela parte de um princípio, de história da arte, ela parte do princípio da teoria da evolução, tá? Então, o ser humano que nós trataremos aqui é o ser humano baseado na teoria da evolução, tá? Da evolução das espécies, né, do ser humano sendo, né, nós homo sapiens, beleza? Só para deixar claro. E aí a gente vai ter que tocar em alguns pontos de criação social, né, onde algumas instituições foram criadas, e essa conexão com a arte, assim como religião, entre outras, onde a arte teve um papel muito importante. Então eu vou assim, fazer o possível para nessa 1 hora de aula a gente partir lá do Paleolítico, né, entre mais ou menos 40, 60 mil anos antes de Cristo, até mais ou menos Revolução Industrial, tá? Vou fazer uma força, fazer o possível para ver se a gente consegue chegar até esse período, beleza? Né? Então, eu só queria deixar claro que a gente vai falar aqui de um homem científico, de um ser humano científico, né? De um ser humano baseado na... Só quero ressaltar isso, deixar bem claro, porque mais para frente, de repente, a gente vai tocar em alguns pontos onde vocês podem se questionar sobre religião, sobre crença, sobre a existência, né? Então, assim, em nenhum momento a intenção é fazer com que vocês tenham aferidas as crenças de vocês, né? Ou até a minha crença, né? A ciência e tudo o mais devem conviver plenamente, né? É para isso mesmo que ela existe, é para dar vazão justamente às nossas condições hipotéticas, né? Então a ciência vem nos calçar muito bem enquanto sociedade. Espero que vocês já se habilitem a esta aula com essa perspectiva, tá? De um ser humano científico, então por conta disso, atenham-se a essa condição, beleza? Ressaltando também que a qualquer momento vocês fiquem à vontade em me interromper, em perguntar aqui no chat, ou mesmo durante a aula, não tem problema algum, tá? Me interrompam, qualquer dúvida, qualquer pergunta a ser feita, podem fazer, beleza? Fiquem em paz com isso. Bom, então, para a gente poder falar de história da arte, eu acho bem legal, bem necessário que a gente comece falando sobre arte, né? E, assim, acho também que se a gente vier aqui hoje tentar definir o que é arte, eu acho um pouco... Lógico, a gente vai tentar sair daqui com um vislumbre sobre isso, né? Sobre o que é arte, pelo menos, para a gente poder falar da história dela, né? É estranho a gente falar de história de alguma coisa sem tentar definir, pelo menos, o que é essa coisa, o que é que seja, né? Então, quando a gente fala de arte, tenta definir, eu acho que, em primeiro lugar, a arte é humana, tá? Ela é oriunda, ela é própria do ser humano. Ah, professor, mas tem o elefante que pinta, tem o chimpanzé que pinta. Tem um elefante, né? Vocês podem abrir no YouTube aí, digitar elefante que pinta. Tem lá um elefante com um cavalete, um pincelzinho, ele papel. Assim como tem muito ser humano que pinta e não faz arte, né? Isso é uma coisa que eu queria deixar muito clara, assim. Não é o material que habilita a arte, tá? Não é a tela, não é o pincel, não é a tinta a óleo.
Não é isso que habilita para que muitos quadros não são arte. Isso é importante a gente ter como definição. Pô, professor, então você já está tirando um monte de expressões estéticas a despeito de arte. Não, não é isso. Né? Não é que eu estou tentando diminuir a arte ou colocar um raio de abrangência nela específico. Mas o que eu acho importante para vocês que estão interessados em saber de história da arte é vocês terem uma percepção sobre a definição de arte, de que ela tem que ser partir do ser humano de uma maneira intencional. Né? A arte vem da ebulição da consciência, dessa transformação. Né? Então a gente pode falar de vários caras bem atuais, né? Como esse daqui, o Modigliani, né? Bem contemporâneo ao Picasso, o Amedeo Modigliani, um cara bem, né? Vocês vão ver provavelmente depois isso com o professor Saluno na próxima live, que eu acho bem bacana mesmo, vocês assistirem. Vai falar sobre arte contemporânea, arte, né, conceitual, isso é bem legal. Então, quando a gente começa a ter uma percepção sobre arte, não apenas estética, né, repetindo, não é o cavalete, o quadro, o pincel e a tinta que vão caracterizar aquilo como arte. Isso eu acho muito legal da parte de vocês começarem a pensar dessa forma. Não precisa definir nada hoje, tá? A gente, eu reitero, eu vou mostrar aqui, vou colocar um link aqui para vocês sobre o Rafael, um dos grandes pintores da Renascença, onde foi descoberto há pouco tempo uma pintura dele que, teorizaram durante anos, né? Imagina, está falando do Renascimento, que é 1500, e essa pintura é de 1560, mais ou menos. Então, teorizaram até 5 anos atrás, 3 anos atrás, de que ele, né, a dama do unicórnio, lá, a pintura famosa dele, depois eu vou mostrar para vocês e nos debruçaremos sobre ela, sobre essa pintura. E aí teorizaram, né, mil e uma, porque o do Rafael, um pintor renascentista, utilizar do unicórnio, né, na pintura, e o unicórnio ser algo considerado, na época do Renascimento, um elemento meio que proibido, pagão, né, pertencer a uma outra tipo de religião, outra sociedade que não é cristã, né, e sendo o Renascimento um braço justamente dessa disrupção, né, desse momento, dessa era cristã, desse momento cristão, da Idade Média, né? Então, quando eu falo assim, renascimento, é o renascer de algo, né, do período clássico, do período helênico, da Grécia Antiga, onde a ciência, né, as artes tinham um papel fundamental na construção daquela sociedade. Então, eu vou mostrar para você, estou dando esse exemplo, adiantando esse exemplo do Rafael, do pintor renascentista, porque durante muitos anos, e vocês vão ver como história é algo super volúvel, por mais que pareça que não. Né? Ela é volúvel porque o ser humano, ele se engana, ele erra, né? E a história é contada pelo ser humano. Né? Então, essa obra dele ficou durante muitos anos, o pessoal teorizando, muito livro, né, sobre essa obra, falando do Rafael e do tal do unicórnio, que era um protesto, não sei. E aí, de repente, hoje, os pesquisadores começaram a fazer raio-x na obra e tudo mais, e viram que a pintura original, até onde o Rafael mesmo pintou, ele não tinha pintado ainda sequer o que seria no colo dessa senhora, dessa encomenda, né? Que foi... ele tinha colocado, no máximo, parecia ali um cachorro ou uma criança. E descobriram que depois que colocaram um unicórnio, ele já nem era vivo mais. Tá? Então, aí foi mais uma teoria, de teorias assim, de que ele era, né, mais uma teoria que se deu, que caiu por terra. Né? Então, a gente, assim como aquela teoria de que as estátuas gregas, né, de 700, 500 a.C., elas eram brancas daquele jeito para ressaltar a pureza, né, do povo heleno. E é isso que a gente descobriu isso já tem mais um tempinho, faz uns 8 anos,
a gente descobriu que as estátuas não eram brancas, elas eram pintadas. E quanto livro de história que não tem falando sobre essa teoria do mármore ser branco, extremamente alvo, para, né, representar a pureza, né, do povo. E aí se descobriu, através de vários também raio-x, entre outras ressonâncias e tudo mais, que a tinta tinha saído só das estátuas por causa do tempo, né? Sai, né? Se não cuida, acaba, né? Imagina, estátuas de 400, 500, 700 antes de Cristo, né? Pintadas uma vez e depois deixadas à sorte, assim, é descoberto tempos depois, em Delfos, por exemplo, as estátuas eram pintadas, brilhantemente pintadas, bem coloridas. Então, assim, era uma teoria que tem muito livro de história falando isso também. Então, eu só queria demonstrar para vocês que a arte, ela é volúvel, né? Ela é humana, ela parte do humano, isso é importante, tá? A história também ela é volúvel, ela é, às vezes, contraditória, às vezes errada. Por quê? Porque ela parte também do humano. Né? É o ser humano quem faz arte, é o ser humano quem conta a história, quem escreve a história, ou repercebe, né? Desculpem a palavra, mas pelo menos ele olha para trás e escreve aquele momento como sendo um momento a se compreender os fatos, os períodos, as datas e os personagens que construíram aquele período. E por se tratar desse jeito, a gente vai entender muitas vezes que foi falho, né? Que foi errado. Então aqui eu vou tentar fazer o possível para que vocês, ao acesso em História da Arte, vocês farem o possível, mas lembrando que, assim, até as teorias que eu creio de uma maneira científica, me refiro, elas têm uma grande possibilidade de também não estarem, assim, 100% corretas, porque são histórias e histórias, são teorias feitas por seres humanos e seres humanos volúveis e errôneos por sua natureza, né? Enfim, então vamos lá. A gente partiu do princípio de que a arte é algo, tá? Vamos só colocar esse parâmetro aqui, que eu acho importante vocês não fugirem dele. A arte é essencialmente humana, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria que todos nós chegássemos, pelo menos nesse comecinho de aula, a esse entendimento. Né? E por que, professor, que a arte é essencialmente humana? Né? Porque a arte, ela é justamente, a gente pode partir de uma pré-definição, coisa que eu sempre acho importante, vocês pensarem em arte na definição dela constantemente, né? Quem diria que, por exemplo, Banksy, né? Um artista contemporâneo, quem diria há 20 anos atrás que o que ele faz é arte? Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, o Banksy seria um cara chamado de pichador, né? Um cara que pichava muro. Mas o Banksy hoje é um dos caras mais caros do mundo, né? E falando de arte comercial, do cara que pinta. Então, se ele faz intervenções urbanas, onde as cidades, para vocês terem ideia, os imóveis, então vamos lá, ele pega um bairro, né? O Banksy, quem puder, eu vou tentar pegar aqui algum, para quem não conhece, né? Pegar só um link aqui geral, assim, para vocês darem uma olhada de quem é o Banksy, tá? E da questão da estética dele, um pouco, só para que eu vou colocar aqui no chat. É só a pesquisa do Google, tá? Vocês devem ter visto isso. Vou colocar aqui o Google. Eu digitei Banksy no Google só para vocês terem acesso a... Quem não conhece, ter acesso a essa... Tá aqui, tá? Abre esse link aqui, enquanto a gente vai falando sobre ele. Pra vocês terem ideia, o Banksy é um cara que ele faz a arte dele, arte urbana, arte de rua, tá? Ele também está em algumas galerias, mas de uma maneira bem edificante quanto às artes, né? Ele fez uma que é fantástica, sobre uma das primeiras dele, assim, a menina que empinando um balão, e aí no meio do leilão, assim, quando a pessoa compra o leilão, compra a arte dele, assim, ele vai e tem um dispositivo no quadro que vai e tritura o papel, sabe aquele triturador de papel?
O cara faz isso, milhões foi pago naquela obra e a pessoa teve que comprar daquele jeito, né? O Banksy hoje ele é considerado um dos maiores artistas. E é um cara que assim, né, faz o que vocês estão vendo aqui. Né? Para vocês terem ideia do valor dele monetário, falando dessa maneira, para vocês terem ideia, os imóveis no bairro onde ele vai e faz uma intervenção urbana, os imóveis são mais valorizados. Por incrível que pareça, onde são colocados hoje são pontos turísticos, para vocês terem ideia, se tem um muro pintado pelo Banksy. Né? Ele é introduzido logo que na hora, assim, aquele município, como um ponto turístico. Né? Tem uma preservação, né? Tem a guarda municipal, todo mundo fica... Tamanho leva o valor, até a relação imobiliária do lugar se transforma, tem o maior valor imobiliário quando há uma obra do Banksy naquele muro de uma casa, de uma fábrica, de qualquer lugar. Né? Então, classificar o que é arte hoje, eu sei que é bem complicado e eu muitas vezes acho até indevido, né? Dizer que arte é... Né? Durante muito tempo a gente entendeu, eu que parti de uma escola bem, eu diria assim, tradicional no ensino da arte, né? Era dito numa frase assim, a arte é a estética das consequências humanas, né? Da sociedade e tal. E essa frase, assim, eu acho que é bem fácil de decorar, mas se a gente não se aprofundar, eu acho que definir arte através... Pronto, agora eu sei o que é arte, né? A consequência social através de estéticas humanas. Cara, eu acho uma frase de efeito bonitinha, mas que, sinceramente, se a gente ficar preso a ela e só a ela, a gente não caminha muito, sabe? Não caminha muito no que tange sobre arte, sobre de ir, por exemplo, da arte rupestre ao Banksy. Vocês vão perceber que a gente não tem não é tão diferente um do outro, né? Por causa do povo, como assim não é tão diferente um do outro? Eu vou colocar aqui também um outro link para vocês irem vendo. Dá uma passada, tá, nesse link aqui, que é basicamente para vocês verem a arte rupestre, que é uma arte que é o primeiro, né, que a gente sabe como o primeiro desculpa, é a primeira representação estética humana, né, aquela parte entre mais ou menos 60 mil antes de Cristo, né, Altamira na Espanha e Lascaux na França são de 20 mil antes de Cristo, né, é o primeiro boi que aparece aí, o bisão, de Altamira, na Espanha, nesse segundo livro que eu mandei para vocês. Né? Mas daí a história é tão complicada que em Chavaux, na França também, a gente foi descoberto esse outro link que eu vou mandar para vocês também. Eu queria que vocês assistissem junto comigo, para a gente ter logo vou mandar. É de 60 mil anos antes de Cristo. Né? Os caras acharam uma flauta já com as notas, tudo certinho, né? Então você fala, caramba, né? Então a gente tem que entender que todas as teorias que a gente vai tentar expor aqui, que eu vou colocar para vocês, elas são, a princípio, o que está sendo descoberto. Tá? E nós nos apoiamos e devemos sim nos apoiar em cima delas. Tá? Não é porque, não, o ser humano, a natureza dele da descoberta, né? Do erro e da descoberta, do aprendizado baseado no erro, ótimo, vamos embora. Não é por conta disso que a gente tem que desvalorizar ou desmerecer as teorias que nós temos hoje em mãos, tá bom? Então, se a arte é uma consequência humana, social, é legal também a gente olhar por esse prisma, só que vamos ampliar um pouco essa frase. A partir do momento que a gente faz essa frase, que a arte é uma consequência social, a gente tem que entender um pouquinho de sociedade, sobre o que é sociedade. E aí, tanto na arte rupestre quanto no Banksy, a gente encontra essa coisa muito próxima. Né? Porque, assim, na sociedade onde o Banksy vive, que é a sociedade de hoje, nós temos um monte de importâncias sociais. Um monte de questões são importantes para esse artista, e aí a gente vem reforçar aquela teoria de que não basta ser simplesmente... Não são os materiais que criam a estética, e sim o artista. Né? Não é o grafite
né? Não é a técnica simplesmente que é a arte. É por isso que eu falo assim, tem muito muro colocado, grafitado, que não é arte, assim como tem muito quadro na parede que não é arte. Né? Então, assim, poxa, então por que que é? É um exercício estético, de observação. Né? Não houve uma intenção do artista de propor uma reflexão na observação daquela. Né? Então a gente fala assim, o Van Gogh também não, ele pintou lá os girassóis e a observação. Não é observação. Ali há uma proposta de se observar, mas dentro da complexidade daquela obra, né? Da complexidade do que o indivíduo trazia para aqueles girassóis desabrochados, vamos dizer assim, mal cuidados, ou observemos como quisermos, mas há, mesmo quando em alguns, né, a gente vai ver isso muito no Renascimento, no expressionismo depois também, uma coisa que parece que é um desenho de observação. Né? Mas era justamente essa crítica, a Mona Lisa mesmo. O que é a Mona Lisa se não um retrato a princípio? Um retrato pago por alguém, encomendado, o modelo clássico de obra de arte, né? Alguém que vai lá, paga e fala, você pinta retrato, amigo? Pinto. Opa, então, tem minha esposa aqui, você não pode retratá-la, por favor? A princípio, a Mona Lisa era isso, né? É o quadro mais famoso, é a coisa mais protegida que existe hoje em obra de arte no mundo, é a Mona Lisa. Né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar, sabe? É importante mesmo a gente olhar tanto para a arte rupestre, que se estabelece aí nesse período de entre 40 mil anos antes de Cristo, e olhar para o Banks e conseguir entender que os dois são frutos de uma sociedade. Só que a arte rupestre, a gente tem que entender que a gente está falando do tal do homem das cavernas, né? Que era um homem que tinha um estilo de vida nômade, onde ele se concentrava basicamente na África e na Europa. A gente só não tem na Antártida, tá? É bem legal a gente declarar, só não tem resquício de arte rupestre. Por enquanto, né? O pessoal fala por enquanto, por causa do gelo e tal, mas a gente só não tem neste continente registro de arte rupestre. Em todos os outros continentes do planeta Terra existe arte rupestre baseado nessa mesma linha temporal, tá? Entre 60 mil, 20 mil anos antes de Cristo. Isso é importantíssimo a gente entender. Né? Olha só a sinuosidade dessa linha de tempo dentro de uma proposta global. Né? Então, assim, a gente está falando de uma naturalização daquela proposta estética. Então, quando você assim, professor, por que você fala tanto da arte rupestre a despeito de estética? Porque, assim, quando a gente fala sobre a reflexão do que é importante, então vocês estão vendo nas obras do Banksy, o cara falando sobre sexo, sobre drogas, sobre guerra, sobre violência, sobre autoritarismo, sobre ditadura. Você vê um monte de... O que são um monte de coisas importantes para a nossa sociedade, nós contemporâneos ao Banksy. Mas na arte rupestre, vamos entender, nós estamos falando desse ser humano nômade, que vivia atrás daquilo que ele era caçador-coletor, né? Então, quando a gente vê os documentários do Discovery Channel, a gente vê, né, sei lá, o gnu, né, fica correndo atrás, né, de onde tem água e tal, então ele fica pela África inteira, pelo continente. Nós ficávamos atrás do gnu durante buscando a caça o tempo todo. Por isso que nós encontrávamos em cavernas um ambiente natural. Né? A caverna nada mais é do que um lugar que a gente achou, parou e falou, a gente tem que se proteger do tempo, dos predadores, e a caverna seria um local achado e não criado por nós. Então, por isso que nesse primeiro momento, nós sempre nos referimos a homens das cavernas, né? Porque era o ambiente de proteção natural encontrado. Tanto é que depois, no Neolítico, nós vamos remeter com 8 mil, 9 mil anos antes de Cristo, nós vamos começar a perceber as primeiras edificações feitas pelo ser humano, também meio que nessa forma, né, de uma laje sobre paredes, que é basicamente o reflexo de uma caverna. Só que construído, isso que é importante a gente entender. Né? Então, o que acontece
Muito bem, claro, que a sua caverna seja cada vez mais bem explorada por você, né, e cada vez bem mais manifestada. Enfia nossa caverna, na sua caverna e deixa ela cada vez mais apropriada a ti. Né? Como fazia o homem das cavernas. Né? Então a gente vai encontrar, vocês devem estar vendo nesse link que eu mandei, em Altamira, na Espanha, e em Lascaux, na França, foram os primeiros encontrados, 150 anos atrás, mais ou menos, tá? Foi encontrado isso. Então, mais ou menos, a gente tem 150 anos de estudo sobre, né? Estudo interrompidos por questões políticas, por guerras, por questões de políticas, né? Eu me refiro, mas de identidade como nação. A gente tem aqui na Serra da Capivara uma discussão assim enorme sobre a validade deste período, onde a Europa, como um grande centro, né, das artes, estão tendo se iniciado lá. A gente tem muitos pesquisadores, arqueólogos hoje, brigando para que hajam artigos reconhecidos pela União Europeia das Artes, né, reconhecendo aqui as terras brasileiras, mais especificamente, mas na América Latina também como artes rupestres deste período. Né? Mas nos livros de história, até indicar um livro de história para vocês aqui, que eu acho bem suave, vamos dizer assim, bem de boa, assim, é uma breve história da arte, chama o livro, do Fritz Baumgartner, tá? Eu acho que é um... Qual a diferença do nômade primitivo e do índio que também praticava o nomadismo, né? A gente vê que a diferença é quase nenhuma, né, Clara? É quase nenhuma. A gente vê que, assim, legal a sua colocação, porque a gente vê que o estilo de vida que esse homem, né, esse ser humano, como eu falo homem, né, no sentido de espécie, tá? Eu acho que é meio machista até até nesse meio, a gente usa uma questão machista até no meio etimológico das palavras, né? Por respeito à natureza. Eu acho que, assim como o nômade primitivo, né, claro, o nômade primitivo, ele se entendia como parte da natureza, assim como o índio hoje, né, nômade, caçador-coletor, ele também se entende como parte da natureza. O que aconteceu em 8.000, 9.000 anos antes de Cristo é que aconteceu quando o homem deixa de ser nômade e vira sedentário, é que ele começa a plantar. Por isso, ele tem que ficar no mesmo lugar. Né? Eu tenho horta no fundo da minha casa aqui, eu sei que todo dia eu tenho que ter um tipo de trabalho com ela, porque senão ela não produz. Né? Então, quando o homem decide, entre aspas, né, quando ele chega à agricultura, veja, a gente está falando de um intervalo enorme, hein? 40.000 anos antes de Cristo, ele pintava em cavernas e vivia em cavernas. Quais eram as pinturas que vocês podem ver aí nos links? São pinturas de animais, né, muito mais bem elaboradas do que quando o próprio homem se representa. O homem se representa com um boneco palitinho. Vocês estão vendo aí nesse link que eu mandei para vocês. Né? E quando ele representa os animais, ele representa, às vezes até com uma projeção de sombra e luz, né? Com diferenciação das cores, com profundidade, coisa que... Então, aquilo era importante para aquela sociedade naquele momento. Né? A caça, aquilo era muito importante. O que é importante para o Banksy e a sociedade que ele vive hoje? Questões políticas, guerra, entenderam isso? Então, quando a gente fala de arte ser consequência social, cara, a gente consegue sim ter um entendimento para essa definição. E eu acho importante que a gente parta desse princípio. Mas decorar a frase eu acho meio besta, acho meio desnecessário. Mas se a gente olha e fala assim, opa, então peraí, de acordo com o que aquela sociedade tem como importante, ele vai e consegue se expressar esteticamente. Aí sim, a gente vai e entende. Porque vocês viram o que era importante para o homem rupestre? Né? Era a caça, aquilo que fazia ele sobreviver. Né? Já no Banksy, hoje, são enormes, são vastos os assuntos que são importantes. Que realmente são. Comparam a vida, como a Clara citou aqui, de um nômade primitivo e de um índio hoje. Quais são as importâncias de um índio hoje? A gente tem uma consciência de preservação da natureza. Já o índio de hoje faz parte da natureza, assim como o homem primitivo tinha essa condição. Agora, a partir do momento que o cara começa a plantar, a agricultura é o domínio do homem sobre o meio que ele vive.
Então ele começa a fazer algo que a natureza fazia. Então agora ele intervém. Então ele movimenta uma margem de um rio para poder irrigar aquela terra dele para começar a plantar. Esse negócio de propriedade, né, é muito louco isso, né? A gente olhar nessa perspectiva, e devemos olhar nessa perspectiva, é importante que olhemos, por quê? Porque esse homem, a partir desse ser humano, a partir dos 9.000 anos antes de Cristo, quando ele se torna agricultor, não é todo ele que se torna, mas uma grande parte europeia e africana, principalmente, fica no lugar ali e fala, opa, plantar é muito mais, é menos perigoso, lembrando que nós éramos um povo nômade de grupos entre 30, no máximo 60 pessoas que viviam em cavernas de maneira nômade. Quando esse mesmo grupo para no mesmo lugar e fala assim, opa, peraí, dá para plantar, cara. Com percepção, olhando para as coisas e tudo mais, ele descobre que plantar é mais, entre aspas, fácil, mais coletivo, mais... como é que eu posso dizer assim? Não é que é mais rentável, mas assim, é mais... menos perigo, vamos dizer, né? Para o homem sobreviver era a única esperança, né? Era o único objetivo desse homem era sobreviver. Ele não tinha uma consciência social. Hoje a gente olha para esse indivíduo, para esse ser humano estudado, e a gente faz um paralelo com a gente, né? Com a nossa geração, com a nossa sociedade. É difícil fazer esse paralelo, entendendo que esse homem ele não sabia nem sobre o tempo. Mas como o professor não sabia sobre o tempo? Né? Eu sei que é difícil a gente assimilar isso, mas vamos lá. Quando esse cara era nômade e corria atrás da caça dele, nós estamos falando de nós, tá? Homo sapiens, a gente está falando de 20.000, 40.000 anos antes de Cristo. A gente não está falando de nenhum do Cro-Magnon, né? Subespécies ou espécies humanoides, né? Anteriores ou correlatas ao Homo sapiens, mas nós estamos falando de nós, que não teve nenhuma alteração biológica, genética, desde então, tá? Isso é importante a gente perceber. Quando a gente está falando do Homo sapiens de 40.000 anos atrás e falando de mim, a gente está falando de um cara igualzinho, um indivíduo igualzinho, sem nenhuma alteração genética e biológica. Tá? A gente vê algumas ilustrações da época, vê um cara meio peludo, né, mais grosseiro. Esse é o homem de Neandertal, tá? Que a gente já sabe hoje que nós temos cruzou o DNA do Homo sapiens com o Neandertal, principalmente na Europa. Então a gente tem esse DNA, sim, mas vamos separar uma coisa da outra para a gente não achar que o homem das cavernas era exclusivamente um Neandertal, né? Muito pelo contrário, né? O Homo sapiens ele se adaptou muito mais na busca por proteção, por consequência caverna. E por que essas pinturas estão na caverna, né? E a gente vê em Altamira, principalmente na Espanha, e depois que eu vou colocar da The Cave of Forgotten Dreams, que é a Caverna dos Sonhos Esquecidos, é um filme que vocês acho que tem que assistir, é necessário para a gente entender um pouco mais da história da arte. A gente vai ver que nas cavernas essas obras, essas pinturas, né, as primeiras foram pinturas, depois gravuras na pedra e tudo mais, as primeiras eram pinturas com relações vegetais, argila, a própria terra, sangue, né, enfim, líquidos da natureza, por isso que dá para datar de quando elas são, porque são feitos por carbono 14, né, então, assim, são elementos vivos, né, tipo vegetal. Você pega lá, amassa um vegetal, a partir do momento que você colhe aquela planta, ela começa a morrer. Então, aí ela começa a subnutrir moléculas de carbono. Então, é assim que, grossamente explicando, que é o carbono 14, tá? É quando a gente sabe, porque então, algo que morre começa a ter uma ascensão de carbono padrão. Então, vamos supor, todo ano tem 10 moléculas novas de carbono. Então, quando você pega um pedaço de algo no sítio arqueológico e vê lá que tem 200 milhões de moléculas de carbono, você faz o cálculo de quantos anos aquilo tem, a partir do momento que ele morreu, né? Então, assim é feita a análise do tempo das pinturas rupestres, porque elas são feitas com elementos vivos, né? Como sangue, mas a maioria é vegetal, tá? Então, beleza. O cara, aquele grupo, né? Aquele grupo de 60 pessoas, mais ou menos, vamos colocar 30, né? 30 pessoas, a exceção é quando são grandes grupos de 60. Eles iam no fundo da caverna,
numa altura mais ou menos de 8 a 6 metros, então a gente já sabe que ele não tinha luz natural, e essa caverna a gente está falando assim de 50, 60 metros de profundidade, tá? O cara falou, se fosse um negócio, por que a gente tem, por que eu estou falando isso para você? Para a gente tentar entender o que era a pintura rupestre. Se para o Banksy é um negócio, ninguém sabe nem a cara do Banksy, né? É tão misterioso, um cara que a gente não sabe nem quem é, tem muita teoria sobre o Banksy, veja, a gente está falando de um cara atual, né? Então, agora imagine para esse grupo, essas pessoas, né? E da arte rupestre, né? Principalmente a paleolítica, né? Esses caras terem que ir no fundo da caverna, tem que construir um andaime para pintar no teto ou nas paredes mais altas, com fogo, porque era um lugar onde já não havia luz natural. Ambas as cavernas aí, tá? Tanto Lascaux na França, Altamira na Espanha, Chauveau na França também, que são as mais notórias. A gente vê que nessa atitude, no local onde está essa pintura rupestre, há uma necessidade, uma preocupação desses indivíduos em preservar ou tornar o acesso muito restrito àquilo. Né? Então, aí que vem as teorias. Por que esse cara, do nada, começou a pintar aquilo que, primeiro, não podia ser de observação, né? Porque ele pegava aquele desenho na cabeça dele. Isso é importante, tá, gente? Isso é um detalhe muito importante. É o primeiro momento que o homem começa a reter aquilo que ele vê. Né? E mais do que reter, ele retém na memória aquilo que ele vê e explana esteticamente, coloca aquilo ali na parede agora, o que está na cabeça dele. Alguns consideram, tem duas teorias básicas, tá? Sobre por que o homem fazia isso, por que o ser humano fazia isso, tá? Quando eu falo homem, desculpe mais uma vez, mas é a força infeliz do hábito, né? Por que esses grupos de seres humanos faziam isso, né? Existem duas teorias correntes, vamos chamar assim. Uma de que aquilo seria um manual de caça, né? Isso, né? Podia ajudar na caça, sim, Lucas, perfeitamente. É uma das teorias, né? Porque aquela caverna, ela era de passagem obrigatória por aquele grupo, né? Anualmente, aquela caverna era abrigada naquele grupo. Aquele grupo não vivia ali o tempo todo, né? Ele ficava percorrendo aquele território no qual eles faziam parte, assim como as outras espécies faziam parte. Então, ele voltava para aquela caverna de 2 em 2 anos, de ano em ano. Então, as outras gerações, os outros, né, a cria, vamos chamar assim, os outros que iam nascendo, iam tendo acesso àquilo ali. Né? Essa é uma teoria, né, aceita hoje cientificamente. E uma outra teoria também aceita cientificamente, que aquilo ali era a primeira manifestação metafísica que o homem tinha para com, o ser humano tinha para com a sobrevivência dele. Né? Então, assim como, né, existem muitas expressões, né, do que era importante para o homem ao longo da história, se vislumbrou, ele meio que fazia aquilo ali como... E essa teoria se baseia pelo difícil acesso, tá? Por que colocar aquilo ali de uma maneira tão cuidadosa, tão peculiar, assim, por que tão mais importante esteticamente do que o próprio ser humano ali retratado? Né? Então, muito se pergunta sobre isso. Então, são essas duas teorias, de que é um primeiro momento onde o homem começa a elevar algo, né, espiritualmente ou no pensamento. São essas duas teorias mais aceitas hoje, né? De que ou era algo bem técnico, assim, bem... vamos pintar aqui para mostrar para a moçada que vem depois, o que muito enfraquece essa teoria, porque se vem depois ou vem antes não era uma prática desse homem paleolítico. Né? Porque o tempo, né, não era uma condição para ele importante. Daqui a 3 dias, daqui a 4 luas, ou daqui a 5 luas, né? Ele não tinha esse homem ainda não contava o tempo como nós contamos hoje. Nós só começamos a contar o tempo, né, por volta de 9.000, 8.000 anos antes de Cristo. Quando nós percorremos esse tempo todo, vejam, 20.000, 40.000 anos de Cristo, até 8.000, 9.000 anos antes de Cristo, o homem ficou sem contar o tempo, sem quantos meses passaram, quantas luas, quantos anos eu tenho,
né? Os caras nunca se preocuparam com isso. Agora, como o homem ele passa do paleolítico para o neolítico, então paleolítico, né? Pedra antiga, neolítico, pedra nova, né? Nós depois denominamos esses períodos como assim, né? Ele passa de nômade para sedentário, né? Ele se torna um ser daquele lugar. A natureza não é mais co-participante da vida. O homem ele subjuga a natureza agora, né? Ele coloca a natureza como aí que nós entramos para o mundo que nós existimos. Veja, a gente depende da agricultura até hoje. Concorda comigo? Isso é importante a gente entender. A gente sobrevive da agricultura até hoje, né? Então, quando esse indivíduo, quando o ser humano se apropria da agricultura e, por consequência, se apropria dos moldes da natureza, que é a natureza que faz nascer as coisas, concorda comigo? Até então, a gente observava para isso, a gente coletava a goiaba do pé, a gente coletava as frutas que estavam no chão, as verduras e tal. Agora, a gente começou a ministrar aquilo que nós coletávamos. Então, agora nós decidimos os períodos onde são plantadas tais culturas, e para isso, bem sabemos que nós dependemos dos fatores climáticos para a agricultura. Então, aí começa um momento muito importante de ruptura do ser humano para com aquilo que a Clara colocou aqui. O índio, até hoje, existem algumas sociedades que se entendem como parte da natureza, mais uma espécie da natureza, mais um pertencente. Já quando o homem lá, em 8.000, 9.000 anos, o ser humano em 8.000, 9.000 anos antes de Cristo, ele olha para aquela situação como apropriada a ele, né, onde ele determina que aquela terra agora é dele. Ele faz cercas em volta daquele lugar onde ele planta. Ele expulsa outros animais que querem fazer parte daquilo. Ele determina o que aquele local agora, o funcionamento daquele local. Ele começa a exercer a natureza, entenderam isso? Porque, de repente, neste período de 8.000 anos antes de Cristo, param as pinturas rupestres, sobre o que a Clara falou, como diz o professor de filosofia, a natureza deixa Deus senhor do homem para que o homem seja o senhor uns sobre os outros. Bem isso mesmo, né? Perfeitamente. Essa é a teoria que nós nos pautamos para estudar a história da arte, né? Sim, Paulo, com isso a divisão social, a gente já tinha uma certa divisão social no Paleolítico anteriormente, a gente já tinha, né? Mas era muito pouca, né? E muito baseada numa questão prática, né? Os caçadores geralmente eram os mais jovens, os mais fortes, a propriedade privada, né? Começa aí essa ideia de é meu. A gente não tinha nem essa ideia de família, para vocês terem ideia. Né? No Paleolítico, quando o homem era nômade, a gente não tinha tipo a parceira ou o parceiro fixo, o filho que nasceu em 9 meses. Foi só com a agricultura que isso aconteceu. Né? Foi só com a agricultura que isso aconteceu. Eu sei que é um pouco espantoso a gente olhar para isso e falar, pô, professor, peraí, mas lembrando, a gente está partindo do homem científico, né? Do ser humano científico. Então, nesse sentido, é muito importante a gente analisar esse momento de ruptura. Né? Esse momento quando a gente parte desse homem que agora fica no lugar e ele começa a moldar esse ambiente. Né? Então, ele começa a olhar, opa, peraí, eu preciso desviar aquele rio para chegar até aqui mais próximo, para ele ficar mais fácil. Então, vejam só, canalizar um rio. Poxa, o rio era algo de muitas vezes até de medo desse homem, desse indivíduo, desse grupo. Uma coisa assim bem, né, respeitosa até, ou amedrontadora algumas vezes. O mar, por exemplo. O mar, durante milênios, foi considerado, e até hoje, né, é considerado por muitos um negócio intocável, intangível, né? Poxa, falso, não ter domínio. Hoje a gente domina o mar, né? A gente atravessa importação e exportação. Então, durante muito tempo, aí começa. Por que em 8.000, 9.000 anos antes de Cristo a gente para de produzir arte rupestre? Não existe em lugar nenhum do mundo
né? A gente não vê mais pinturas rupestres, artes, né, nas cavernas. O mundo para nesse momento. Isso é muito louco a gente perceber, né? O homem interrompe nesse momento um processo de representação estética, tá, daquilo que era importante para ele nas cavernas, e se volta para uma produção estética muito baseada na produção agrícola. Então agora ele começa a produzir cabos de enxada, onde existe um processo estético nele para que diferencie-se a enxada dele da enxada do outro. Então a estética começa a ter muito mais função do que percepção, né? Agora eu tenho uma roupa que me protege. Antes eu precisava de roupa para me proteger do frio. Hoje eu preciso de uma roupa que me proteja do momento da semeadura, onde eu vou ficar semeando um campo de arroz durante vários dias. Então eu começo a usar roupas mais claras, porque eu começo a perceber que o couro do animal usado como roupa até então não era tão funcional agora para aquele tipo de cultura que eu vou ter. Um cara que planta arroz num solo mais molhado, por conta dessa cultura, então eu preciso de uma roupa clara, feita de algodão. Olha só onde o cara chegou para falar. Então agora essa estética indumentária também é baseada numa necessidade de sobrevivência. Então a gente fala assim, o homem ele parte para um processo tecnológico com agricultura sem precedentes. Concordo plenamente. Só que a gente tem que entender que tecnologia é nada mais nada menos do que a extensão daquilo que nós objetivávamos com o nosso próprio corpo, só que sem a possibilidade de fazê-lo, né? O que é um telefone, né? O que é um telefone, se não a extensão da necessidade de eu falar com as pessoas, da minha voz, né? Falar com alguém, poxa, eu tenho um telefone, né? Então, o que era a lança, né? Uma lança, né? No período paleolítico, quando eu era caçador, se não a extensão dos dentes que eu não tinha, né? Então eu percebia que os outros predadores, como é que eles matavam os animais, né, a presa? Através de dentes pontiagudos. Então eu, ser humano, olhava para aquilo e falava, pô, eu não tenho isso. Então eu tenho que fazer isso. Então tecnologia sempre é a extensão daquilo que nós objetivávamos, mas não podemos com o nosso próprio corpo, né? Então aí sim, deixa eu ver, resolver problemas, bem por aí, cara. Né? Bem por aí mesmo, né? A tecnologia é isso. A gente resolveu os problemas. Né? E, lógico, através de uma coisa que a gente chama de percepção ativa. Aí é que eu falo da natureza, da arte ser natural à espécie humana. Né? Desculpa se a gente tinha uma ilusão, né? Sei lá, aquele elefante pintando lá, é mó bonitinho. Bonitinho eu entendo isso, é legal pra caramba. Né? Mas aquilo ali é feito baseado em repetição, né? É o que eu falo, não só o elefante, mas muitas pessoas também pintando um quadro também não fazem arte, né? E aí, desculpa o tom crítico, mas não é no sentido de diminuir quem pinta um quadro simplesmente por pintar, mas sim de tentar elevar vocês que estão tentando aqui, junto comigo, né? Falarmos sobre arte, falarmos sobre história da arte, entender quais são os caminhos que levaram a gente chegar da arte rupestre ao Banksy, beleza? Então, essa arte rupestre aí, eu acho que fica bem colocado, né? Inicialmente colocado. Vou colocar um outro link para vocês aqui desse filme. A gente ia assistir junto, mas, cara, eu tô vendo que já é 3:04, né? É impressionante o negócio. Por isso que eu queria que fossem mais dias, mas tudo bem, não deu, né? Depois vocês puderem assistir, esse é só o trailer do filme, tá? Da Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é um achado arqueológico para a história da arte, assim, importantíssimo, né? Muito importante. Então, é importante que vocês entendam essa necessidade do indivíduo, do ser humano, praticar essas relações estéticas desde o seu início, para que a gente venha entender, por exemplo, depois, o Modigliani, para que a gente venha entender o Egito, para que a gente venha entender a Grécia Antiga, para que a gente venha entender todas essas estruturas estéticas que fizeram com que a sociedade, desde então, ela só conseguiu estabelecer-se através dessas condições estéticas, né? Então, a gente parte de 8.000 a.C. para 4.000 anos a.C., no Grande Egito, e a gente só conseguiu fazer essa primeira civilização
Eu sei da Mesopotâmia também, eu não descarto a Mesopotâmia, não é isso, mas é que a configuração de civilização, a gente se dá a consciência de colocarmos como a nação egípcia. Só um minuto. Ela é muito mais contundente do que na Mesopotâmia, tá? A gente tem, assim, oscilações no Grande Egito, né? Claro, de 4.000 a 1.000 anos antes de Cristo é o que durou essa nação egípcia, com altos e baixos, mas na Mesopotâmia, ela nunca teve essa uniformidade de falarmos somos a nação mesopotâmica, tá? Então é por isso que a ciência não é que descarta, entende a importância, entende tudo isso, tá? A grandiosidade, não se descarta em nenhum momento, mas quando a gente fala a primeira grande civilização fechada dentro de uma ideia de nação, a gente se refere ao Grande Egito, tá? O Egito Antigo, melhor dizendo. Grande uma outra colocação. Mas o Antigo Egito, né, a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Então, vocês podem ver que de 8.000 a 4.000 anos, são milhares de anos aí. E fizeram com que acontecesse, chegasse ao Egito Antigo. Eu sei que tem muitas teorias, né? E tem uma galera que fica chateada, né? Que fala assim, mano, o Egito não é do extraterrestre, né, mano? Não foi o disco voador que desceu lá e fez as pirâmides e tal. Gente, a gente trata de ciência, né? Não estou desmerecendo as crenças, né? Ficcionais ou não, mas eu estou dizendo o que a gente tem que se basear pela ciência ao retratar a história da arte. Então, assim, quando a gente fala que... Eu vi também muitas histórias, muito livro falando o Egito foi uma civilização que nasceu do nada e também acabou do nada. Mentira. Né? Mentira. Especulação isso, né? O Egito a gente vê arqueologicamente, cientificamente, que foi uma nação que foi surgindo, né? Foi surgindo, até a ideia de pirâmides. Não, os caras não construíam pirâmides desde cara. Eles construíam umas mastabas, né? Também eram túmulos, como eram as pirâmides, né? Mas a pirâmide, só dá um toque para vocês, a pirâmide é uma estrutura bem lógica, se você parar para pensar. Né? Se você puder, na sua casa, depois ter essa experiência, pegar um punhado de terra, um punhado de sal e um punhado de qualquer grão que seja, você jogar ele assim, ele vai formar naturalmente, nas suas mãos, ele vai formar um cume, né? Ele vai formar um triângulo, né? Ele vai formar um monte, né? Triangular. Onde os arquitetos, né, da época, eu coloco entre aspas, porque até então, antes do Egito, não tinha essa percepção de arquitetura, e a partir daí sim, né, era uma pirâmide era algo muito, para ser grandioso, né, os caras não conseguiam uma verticalidade, né, ainda tão alta, eles tinham que ter uma base muito larga, né, se aquele túmulo tinha a função de mirar aos céus, elevar aquele indivíduo, aquele grupo que estava nas pirâmides, que geralmente eram os faraós ou os seus, né? Elevar aos céus, eles não tinham ainda estrutura arquitetônica para fazer algo tão verticalizado e tão alto assim. Então, em alguns continentes, né? Todos não. Oceania não tem. Em alguns continentes a gente vê muitas pirâmides, né? Nas Américas, Europa, África, Ásia, a gente vê a pirâmide também meio que nesse mesmo tempo, né? Porque foi a consciência de se pensar em algo, o que dava para fazer algo mais verticalizado? Era com uma base muito larga. Então, por natureza de percepção, ao se jogar um punhado de terra no chão, você via que aquilo ali formava uma pirâmide. Então, essa era, fisicamente, falando de física, era a única maneira que ainda, antes dos tratados arquitetônicos dos tempos de Karnak, né, e todo no Egito, a gente se conseguiu fazer. Né? Então, é muito importante a gente perceber que o Antigo Egito, ele não nasceu do nada, tá? Nossa, esse homem foi um ser humano surpreendente, né, com coisas assim fantásticas como as pirâmides, né, entre outras coisas que são tão quase cotidianas para nós, né, a estética egípcia.
o que é importante, assim, o que eu mais ressalto quando a gente fala da estética egípcia, e aí eu venho com um questionamento bem grande para vocês, assim, a gente tenta, não que a gente faça isso de propósito, mas a arte no Egito, enquanto consciência de liberdade, de expressão daquilo que é importante, ela é suprimida, tá? Porque nesse momento, nessa primeira civilização, é importante a gente entender, assim, como que o Egito chega a esse momento. Não foi fácil, né? Não foi fácil. A gente poderia ter uma aula aqui só sobre isso, como se formou o Egito, não é nem sobre como, não é nem sobre o Egito, não dá. Mas o Egito chegou-se a essa formação através de muita, não foi fácil, né? Foi muita luta, tanto política quanto bélica mesmo, tá? O Egito se construiu, chegou em 4.000 anos antes de Cristo, naquela compreensão em Baixo e Alto Egito, né? Nas margens do rio Nilo, porque era perto da água. A gente vai falar, se tivermos uma outra oportunidade, de quando o continente africano era uma floresta tropical, basicamente, foi se tornando uma savana, e aí os indivíduos daqueles pequenos grupos foram se aproximando de onde tinha a fonte da vida, a água, chegando perto do Nilo. Assim se deu a formação do Egito. Então foi muita paulada até alguém chegar e falar assim, opa, peraí, né? Vamos nos construir como nação para sobrevivermos. Se a gente não tiver um termo cooperativo, a gente não vai conseguir sobreviver como indivíduos, quiçá como grupo, né? Então aí se conformou uma ideia de civilização. Mas o que é importante a gente entender é que havia no Antigo Egito uma espécie de, eu não diria uma censura à arte, mas eu diria assim, um indicamento à estética, tá? Como se chegou à ideia no Antigo Egito de castas sociais, então você tinha lá escravos, o povo, os militares, sacerdotes e faraós e sua família e tal, e que realmente esses caras, é importante a gente perceber, os faraós, eles se entendiam como deuses. Isso é importante a gente perceber, e lógico, muitos deles tinham uma percepção de que eram pessoas. Tem um filme muito bacana, que agora eu esqueci o nome, que fala sobre os maias aqui no Brasil, aqui na América Latina. Eu esqueci o nome do filme, do Mel Gibson, tá? Filmaço, assim, conta história real, e ali a gente percebe muito sobre, já estava na decadência maia, né? Mas é um filme importantíssimo, que eu não lembro agora de jeito nenhum o nome, tentando lembrar aqui, estou com um circunspecto na cabeça e não me vem de jeito nenhum o nome do filme. Mas ele explica basicamente como é que funcionou o Egito antigo, muito louco isso, né? É na mesma estrutura, né? Castas sociais também, os líderes terem uma relação apocalíptica, isso mesmo, obrigado, Lu. Né? Apocalipto, se eu não me engano. Apocalipto. Acho que é isso aqui mesmo. É um filme muito importante para quem quer saber de história da arte, principalmente, porque ele trata fala dos maias, né? Mas a gente vê uma estrutura social, assim, estética muito parecida com o Antigo Egito, onde até uma escrita, ela é uma escrita figurativa, visual, assim como a dos maias, né? Que são os hieróglifos no Antigo Egito. Né? Por que chegar a uma língua? Eu acho assim, a gente tem no Neolítico antes uma escrita cuneiforme, né, que se chama, a gente tem, tudo bem. Mas é importante também dizer que dos 8.000, a escrita nasce com a agricultura também, como uma outra necessidade de se contar as coisas, contar o tempo, quando que vai chover, quando que não vai, né? E como que se sabia quando vai chover? Vocês ouviram falar de dança da chuva? Né? Isso é uma coisa recorrente até no nosso imaginário, né? Até nos filmes, falava, o índio faz a dança da chuva. A dança da chuva nada mais é do que alguém que consegue perceber as constelações, a posição das estrelas frente à geografia, né? As montanhas e afim, e começa a entender que aquele conjunto de estrelas posicionado naquele lugar frente ao solo, né?
a partir daquele momento, ou quando ela está sempre aí, ela fica tantas luas, ou, né, tantos dias naquela posição. E quando ela fica naquela posição, aquelas estrelas ficam naquela posição, durante aquele período não chove. Aí que o ser humano começa a contar o tempo com a necessidade de saber desse tempo frente à agricultura. Isso é muito importante. Né? Então, o ser humano desenvolve essa percepção de tempo através dos céus, quando ele começa a olhar para o céu, né? Isso é muito importante a gente entender. Ele começa a olhar para o céu e ter essa percepção do que era, de quando ia chover, de quando não ia chover. Por isso que quando chega lá na frente no Egito, quem são as pessoas que têm o poder? São os sacerdotes e os faraós, que são as pessoas que começaram a se aprofundar nessas questões. Então, os sacerdotes eram caras que previam o futuro, eram médicos, eram arquitetos, eles eram muito técnicos, assim, muito especialistas, vamos chamar assim, os sacerdotes no Egito Antigo. Eles eram os caras que sabiam da matemática, da escrita. Então, pra vocês terem ideia, os escribas no Egito, eles eram proibidos. O povo não podia escrever, não podia representar relações estéticas. As castas sociais, aquilo tinham certas restrições. Por isso que eu falo da estética egípcia, ela foi usada muito no sentido do controle social. Então, você tem 4.000 anos, tanto é que a estátua representava um faraó. Então, por exemplo, quando morria o outro faraó, muitas vezes todo o ensino... vocês terem ideia, até no panteão dos deuses, né? Até no panteão do Egito, até no conjunto de deuses, né? Uma vez que no Antigo Egito se tornou monoteísta, tá? Mas assim, até o faraó é que determinava a crença desse povo. Então agora, de acordo com aquele faraó, tinha, né, o hipopótamo era um deus, ou o jacaré também era um deus, ou o rio Nilo era um deus. Quem determinava isso? Era um faraó, né, frente a importâncias políticas, aos sacerdotes. Então, assim, aquele povo, ele não tinha, que a gente chama assim, não colava aquela sociedade. Era uma sociedade verticalizada, tá? De cima para baixo, onde você tinha aquele núcleo superior, entre aspas, muito baseado na sabedoria. E a não divisão dessa sabedoria, muito técnico, tá? Os sacerdotes tinham um papel muito funcional na sociedade egípcia, e eles entendiam que as representações estéticas, né, elas eram muito importantes. Por isso de que eles incentivavam os faraós a realmente se reproduzirem uma estética forte, né, as pirâmides serem grandiosas lá. Então, assim, eu entendo a atribuição que muita gente faz hoje à ideia do Antigo Egito ser algo metafísico, até extraterrestre e tal, porque essa era a intenção de quando se foi feito, de que aquilo ali tinha algo divino, só que grandioso no sentido opressor, né, no sentido do não acesso. Tanto é que o templo dos faraós, a cidade dos faraós, eram coisas intocáveis, lugares que não se podia ir, as castas sociais, elas não eram tão deliberativas assim, né? O que acontece depois, na Grécia Antiga, depois não, tá? Mas a gente sempre tem uma mania de cortando o mundo em tempo, mas é só para a gente poder ter esse andamento, né? Na Grécia Antiga, né, no período heleno, ali, a gente chega a falar sobre, né, o linear B, né, os minoicos e os micênicos. Basicamente, a gente fala com eles de maneira assim, contemporânea ao Egito. A gente fala de 1.000, 2.000 anos antes de Cristo, né, o Minotauro e tudo mais, essas teorias, né? Então, a gente fala desse período. Então, assim, a gente sabe que os gregos ali, né, na ilha de Creta, basicamente, né, eles tiveram um contato comercial com o Antigo Egito muito grande, né, um contato pleno, assim, a gente tem isso em registros científicos, arqueológicos, sempre baseado nisso, tá? E a gente tem essa ideia dos micênicos e minoicos, o primeiro povo heleno, tá? Vamos separar esses dois ainda nessas nomenclaturas.
Mas o que é importante é avaliar que esses primeiros povos tiveram um contato comercial, né? Eles já tinham uma escrita bem mais definida que os egípcios, né? Bem mais popular, bem mais democrática, vamos chamar assim, né? Porque até então você ter os hieróglifos como uma língua popular é difícil de se falar hoje, né? Era muito interpretativa, muito direcionada, só com a Pedra da Roseta, depois lá que se conseguiu. Tinha uma pedra, tinha um texto, né? Em hieróglifo, tinha um texto em grego e tinha um texto uma outra língua egípcia no meio e um texto em grego. Só assim se conseguiu traduzir os hieróglifos, se consegue traduzir os hieróglifos, graças à Pedra da Roseta. Mas, enfim, na Grécia Antiga, a gente já chega a uma outra denominação. Os gregos começam a entender a estética como algo assim muito participativo, né? O ser humano começa a ter uma importância muito grande na Grécia Antiga. Então, eles, falando de minoicos e micênicos, quando chegam no Egito Antigo, através cruzando o Mediterrâneo ali, rapidinho, né? Quando eles cruzam o Mediterrâneo e têm um acesso comercial ao Antigo Egito, eles olham para o Egito e falam, cara, coisa esplêndida, que maravilha, um espetáculo, né? Então, quando eles voltam para a Grécia, para a ilha de Creta ali, e lógico que isso esparrama um pouco, né? A gente não fala de polis ainda, tá? Mas quando isso acontece, eles começam a trazer essas percepções do Egito Antigo, onde o ser humano era suprimido, desvalorizado a condição dele, e entendem, eles conseguem olhar o Antigo Egito de fora. Isso é muito bacana. Eles conseguem olhar. A gente tem aí Xenofonte, que escreve grandes obras, tá? A gente tem Homero, né, escrevendo a Ilíada, a Odisseia, onde a gente começa, na Ilíada, principalmente, ele tange com os persas, né, ele mostra essa relação com os persas, onde há o Xenofonte mais ainda, né, escrevendo a Ciropédia, né, que é a enciclopédia de Ciro, né, a vida de Ciro, que era um rei persa, mas Xenofonte é um cara que ele vai para o mundo inteiro e escreve, né, muito bem sobre a percepção estética do mundo. Ele fala muito sobre o Egito nesse sentido, de que os gregos olharam para o Egito, conseguiram ver aquela grandiosidade e olharam os seus progressos e as suas falhas. E eles trazem para a Grécia, para o continente ali ainda bem, geograficamente, até hoje, né, geograficamente bem determinado, né, quase que intencional, de que as polis, de que a Grécia Antiga fosse dividida em pequenos estados, até pela sua própria geografia proporcionou essa condição. Mas o motivo de uma percepção ativa aí desse grupo agora, os helenos, né, chamados de, até hoje, República Helena, né, lembrando que gregos foi uma denominação pejorativa que os romanos davam ao povo heleno. Mas isso vai ter que ficar para uma outra hora, porque agora é 4h10, né, é uma pena a gente não ter podido, sim, falar um pouco mais, né, a gente conseguir chegar até a Grécia Antiga, e mais ou menos também, né, me desculpem, eu gostaria de ter outra oportunidade, da gente poder falar de história da arte de uma maneira bem mais profunda, mais plena, tá bom? Eu peço desculpas por não ter dado tempo da gente falar em apenas uma horinha daquilo que se pretendia, né, que é falar da arte rupestre de 20.000, 40.000 a.C. até um pouquinho da pós-revolução industrial. A aula está acabando, João, né? Então, desculpem aí não ter conseguido fazer isso em uma hora, né? Eu juro que eu tentei, beleza? Né, mas eu espero que a gente consiga, num outro momento, continuar do Egito Antigo, né, falar um pouco mais sobre o Egito Antigo, até vou tentar dividir, ver aqui com a Roberta, com o pessoal, se a gente consegue falar, de repente, sobre períodos, né? Quem sabe uma vez por semana, a gente não fala de história da arte em períodos. Vai aí também da aclamação de vocês, do desejo de vocês de quererem isso, né, ou não, a gente ter essas aulas, né, pontualmente, quem sabe uma vez por semana. Eu adoraria, eu acharia maravilhoso. E aí vai dos quereres de vocês também, como aprendizes, como eu sou,
Você pode ter mais aulas como essa. Tomara, eu também gostaria, Vitória, de verdade. Né? Então, né, desculpem aí mais uma vez não ter conseguido terminar a aula como eu, né, a gente poder chegar, a gente conseguiu falar um pouco de sair de 20 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo no Antigo Egito, tá? Foi um prazer imenso, né? Espero que vocês tenham começado. Vão para os links aqui que eu coloquei para vocês. Né? Tentem ter acesso a esse momento inicial que se fala sobre a história da arte, tá? Beleza? E espero que vocês tenham tido um certo proveito a respeito de tudo que falamos aqui, beleza? Não esqueçam que amanhã a gente vai falar sobre marketing para um mundo novo, um mundo sobre pós-pandemia, né? Que é um assunto que a gente vai falar junto, de tudo que está acontecendo, as teorias que estão já em ebulição aí neste momento, né? Então vai ser bem importante, né? A gente é o marketing para o mundo. Que bom, Laís, valeu. Eu que agradeço, viu? Que bom que foi proveitoso, tá? Então amanhã também valeu, Kevin, valeu. Então amanhã nós falaremos marketing para um mundo novo, beleza? Um grande beijo a todos vocês. Muito obrigado, foi uma honra mesmo estar com vocês, tá? Valeu, gente. Beijão. Valeu, Jess.